Olá! Vamos fazer um resumo da aula do capítulo Modelo de Entidade e Relacionamento, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Nesta aula, nós vamos conhecer as fases que envolvem o projeto e a criação do modelo lógico. Vamos lá? Fases de um projeto do modelo Entidade e Relacionamento. Na área de modelagem, existe um roteiro para a criação de soluções informatizadas, um guia que pode nos conduzir a um bom resultado final, ou seja, o projeto pronto e instalado na empresa do cliente. Este guia é composto por várias fases. Nós vamos conhecer o que devemos fazer em cada uma delas, usando como exemplo o estudo de caso da padaria do Sr. João. A primeira fase é o mini-mundo, o ponto inicial do trabalho. É a parte do mundo real que é o foco do projeto ou de nossa análise. No nosso caso, é a padaria do Sr. João. Usaremos as técnicas descritas no capítulo 1 para conhecer melhor o funcionamento da empresa. A segunda consiste no levantamento e análise de requisitos. O levantamento de requisitos será feito por meio das técnicas que estudamos no capítulo anterior. De início, nós vamos recorrer aos métodos de entrevista para obter informações do Sr. João e seus funcionários, com o objetivo de compreender o funcionamento da padaria. A análise de requisitos é o momento de analisar essas informações, separá-las e classificá-las. O primeiro passo agora é separar os requisitos levantados e classificá-los em requisitos de dados e requisitos funcionais. Requisitos de dados é toda e qualquer informação relevante para a solução e análise, tanto as geradas quanto as consultadas, com o objetivo de concluir determinada tarefa. Por exemplo, a quantidade e o valor do produto comprado, ou seja, o montante do pagamento. São requisitos de dados que devem ser classificados para que se possa construir um modelo de dados. Requisitos funcionais são aqueles que descrevem as funcionalidades e serviços do sistema. Tal definição dependerá do tipo de software, dos resultados esperados e do tipo do sistema em que o software será aplicado. Podemos considerar requisitos funcionais também a manutenção, isto é, a inclusão, a alteração, a exclusão e consulta de todas as entidades identificadas na solução. A próxima etapa é o projeto conceitual, onde depois de analisar e classificar todos os requisitos levantados, devemos nos concentrar nos requisitos de dados, agrupando-os em entidades e relacionamentos. Ao pensarmos nas entidades, devemos verificar quais são as informações relevantes para montar o diagrama de entidade e relacionamento que vai retratar nosso modelo conceitual. Nosso projeto conceitual ficará conforme mostra a figura que representa o diagrama de entidade e relacionamento da padaria do Sr. João. E será gerado o esquema conceitual em um modelo de dados de alto nível. Na etapa do projeto lógico, precisamos agora definir o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o SGBD, que empregaremos para implementar nossa solução de software. Depois de escolher o SGBD, devemos verificar quais são os tipos de dados que esse aceita, bem como seus tamanhos. Existem 4 tipos básicos de dados: texto, número, data e hora. Para a padaria do Sr. João, usaremos o banco de dados MySQL. Com essa definição, podemos passar à etapa seguinte, fazer o projeto lógico das entidades e relacionamentos com os campos que usaremos na solução. É preciso definir os atributos de cada entidade, além do tipo, tamanho e obrigatoriedade ou não de cada atributo, e ainda avaliar se o atributo é chave primária ou estrangeira e se é único. E será gerado o esquema lógico para o modelo de dados do Sistema Gerenciador de Banco de Dados escolhido.
A etapa do projeto físico consiste na tradução do modelo lógico para a linguagem SQL. Normalmente é feito um script, que é uma lista dos comandos de criação do banco de dados e de suas tabelas dentro do sistema gerenciador de banco de dados. Os comandos para gerar as tabelas em SQL serão estudados no próximo capítulo, mas como exemplo, observe a figura do projeto físico de nosso estudo de caso para o sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Nesta fase, é gerado o esquema interno. Dando continuidade no projeto, vamos retornar para a etapa Análise Funcional, que está ao lado do projeto conceitual. Com os requisitos funcionais que encontramos na fase de análise de requisitos, serão escolhidas as rotinas a serem criadas para que todas as funcionalidades do nosso projeto sejam atendidas. Se analisarmos os requisitos funcionais do sistema proposto para a padaria, teremos pelo menos as seguintes rotinas: manutenção de cartões, funcionários, fornecedores e produtos, registro de produto vendido pelos atendentes, apresentação da somatória da compra, recebimento da compra e marcação de qual funcionário recebeu determinada compra, lançamento da nota fiscal de entrada, controle de acesso do usuário, consulta de preços de produtos. Após a definição das rotinas e dos requisitos funcionais que elas implementarão, deve-se separá-las em módulos de acordo com a característica de cada uma. Assim, formam-se grupos de rotinas que implementam requisitos semelhantes, a fim de se criar uma estrutura lógica e funcional, definindo o esquema de alto nível. Na etapa Projeto de Programas da aplicação, que encontra-se ao lado do projeto lógico, vamos utilizar vários conceitos relacionados ao desenvolvimento de software. Primeiro, será preciso definir a linguagem de programação que adotaremos para implementar a solução. Para isso, temos de levar em conta qual será o sistema operacional instalado. Também é preciso considerar a estrutura de hardware definida para a solução. Se o programa será implantado em uma rede de computadores, qual é a sua arquitetura e onde ficarão instaladas a aplicação e o sistema gerenciador de banco de dados. Definir um padrão para a interface com o usuário, isso é, das telas a serem exibidas pelo sistema. Devemos definir também o plano de testes a que devem ser submetidos cada um dos programas em vias de criação, a fim de validar seu correto funcionamento. A última etapa refere-se à implementação da transação. Com as definições em mãos, partimos para a programação e os testes das rotinas na linguagem definida. À medida que essas rotinas vão sendo construídas, devemos elaborar um ambiente de testes que simule o meio do usuário para que se possa analisar o funcionamento do sistema como um todo. Na fase seguinte, devemos iniciar o treinamento dos usuários para que possam operar o sistema. Na data da implantação e nos dias subsequentes, é fundamental acompanhar o funcionamento do sistema, efetuando pequenos ajustes caso seja preciso. Terminada essa fase, podemos concluir que o sistema está entregue. Na etapa do projeto conceitual, como vimos anteriormente, foi criado o diagrama entidade-relacionamento da padaria conforme a figura. O próximo passo é criarmos as tabelas das entidades definidas no diagrama entidade-relacionamento. No projeto lógico, todas as entidades definidas no projeto conceitual terão uma tabela para cada uma delas usando os significados. Nome de campo. Tipo de dado. Define-se como hora, data, número, texto ou outros. Tamanho do campo, ou seja, a quantidade de caracteres usados pelo campo para armazenar o dado. Obrigatório. Definimos se esse campo deve ser preenchido ou não. Único, quando os valores não podem ser repetidos. Chave primária,
é o atributo usado para identificar um único registro. Chave estrangeira é aquela que surgiu do relacionamento entre duas entidades. Valor default indica se o atributo tem um valor padrão de preenchimento. E regra de validação define se o atributo possui ou não uma regra de preenchimento. Na etapa do projeto físico, nós vamos criar as tabelas. Conforme representado nas figuras, criamos as tabelas das entidades cartão e produto, definindo seus significados conforme vistos anteriormente. Agora, vamos representar as tabelas fornecedor e fornece, dando os seus significados. Dando continuidade, agora vamos criar as tabelas das entidades funcionário e compra. E para terminar, vamos criar as tabelas de item fornece e item compra. No projeto físico, todas as tabelas criadas no modelo lógico serão criadas numa lista de comandos dentro do sistema gerenciador de banco de dados. A figura mostra os comandos SQL usados para criar cada uma das tabelas: padaria, cartão, produto, funcionário, fornecedor, fornece, item fornece, compra e item compra. As figuras apresentam um exemplo da situação. Esses comandos serão estudados no próximo capítulo. É importante lançar mão de seus conhecimentos em psicologia e administração para lidar com as pessoas envolvidas no projeto e suas expectativas. Ao projetar e construir um sistema, é preciso ter sempre em mente que os usuários estão ansiosos por vê-lo funcionando em seu ambiente. É possível usar diversas ferramentas para que sua execução seja transparente, o que ajuda a amenizar as expectativas. Pode-se, por exemplo, adotar um cronograma que lhes permita acompanhar todas as fases do projeto, de modo que percebam claramente quais passos já foram dados e os que virão na sequência. Assim finalizamos essa aula, lembrando que essa apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!